Inacreditável o pífio desempenho do Flamengo nessa Libertadores da América. Depois de levar uma virada ridícula contra o Alcas na estreia, né? Hoje quase levou uma virada. Só não levou virada, Roberto Nazário, porque o time é muito ruim. O Nublense não é ruim, não. Ele é muito ruim. Para ficar ruim, ele tem que melhorar. Porque se não fosse isso, a bola passou bonita ali, voando na frente do Matheus Cunha. Poderia o Nublense ter virado contra esse time do Flamengo. Por que não jogam sempre como aquele Fla-Flu, Nazário? Lembra do... Hoje tudo bem, ter viagem, cansado, mas por que insistir naqueles aposentados, Vidal, Davi Luiz, que só fazem besteira em campo? Felipe Luiz mesmo, não tem mais condições de jogo. A gente mais uma vez hoje viu, né, ficou evidenciado que o Flamengo, com Davi Luiz, com Felipe Luiz, com o Vidal, não tem condições de jogar. Né? A gente estava precisando de velocidade, volume de jogo, contundência, como ele tanto fala, né? E o Flamengo, de novo, se apresentando como um arame liso. Toca para cá, toca para lá, abre para a esquerda, volta para o meio, abre para a direita, vai no fundo, recua a bola, fica tocando sem eficiência. E aí bate a morosidade, bate a certeza de que a qualquer momento a gente faz o segundo gol, e diante de um adversário fraco, um adversário que é o 12º colocado no campeonato chileno, total de 15 participantes, ele é o 12º. Então, diante dessa escolha pífia dele, né, e eu concordo com o poeta, ele só trocou depois que o caldo tinha entornado. Por que ele não botou o Pulgar antes, gente? Estava na cara que o Vidal não ia conseguir fazer uma boa partida. Felipe Luiz não tem condições. Davi Luiz não tem condições. Cebolinha, mesma coisa. Né? E também tem aquele detalhe, né? Tem a parte da Flá Nutella que reclama muito do Gabigol, mas não vai falar nada do Pedro, né? Pedro acabou de perder um gol incrível aí, não era para encobrir, matou no peito, chutava rasteiro, que era saco. Mas é isso aí. Agora o Flamengo com 5 pontos, num jogo que estava controlado, com facilidade, era para colocar um placar elástico, mas tinha que ter um pouquinho mais de vontade, contundência, velocidade e marcar lá em cima, mas não foi nada disso que a gente viu hoje. Já pensou o Flamengo na Libertadores depois de tanto tempo, campeão invicto, não passar da primeira fase, Petit? Só não corre esse risco porque os outros dois são times de várzea, basicamente, né? Que Alcas e Nublense não tem condições de passar para uma segunda fase de Libertadores. Porque se fossem times um pouquinho mais técnicos, com um pouquinho, não precisava ser dar show. Esses dois times na Série B do Brasileirão apanhariam. Mas se fossem dois times um pouquinho mais organizados, o Flamengo não passaria da primeira fase. E talvez não pegasse a Sul-Americana. Que time ridículo esse do Flamengo, Petit. Hoje foi um absurdo o que aconteceu, né? E a gente falava aqui no pré-jogo de tudo que poderia acontecer com esse time que o Sampaoli foi a campo. A gente disse aqui, né? Assim que a gente pegou a escalação. O Flamengo coloca um time em campo envelhecido, né? Um time que chutou, né? 2 vezes no gol, cara, no primeiro tempo. E graças a Deus, um desses chutes entrou, né? E o Flamengo vem para o segundo tempo ainda pior. E a insistência do Sampaoli com o Vidal em campo, né? Ele acabou fazendo algumas trocas que ainda pioraram o time. Alguns jogadores também entraram mal, errando os passes. O time do Flamengo todo embolado. Sabe por quê, Simon e Nazário? Ele não escuta a voz do campo. Às vezes ele acerta e ele não mantém o que ele acerta. Novamente ele muda, ele cria, ele faz questão de colocar os filhos dele em campo. E o Flamengo passa isso aí. O que aconteceu hoje foi uma vergonha, cara. Esse empate foi uma derrota do Flamengo na Libertadores, onde estaria aí, se ganha hoje, o Flamengo estaria pelo menos tranquilo no grupo. Se esses times hoje, né, se o Nublense e o Alcas fossem um pouquinho melhor, o Flamengo sairia na fase de grupos da
da primeira fase da Libertadores. Olha a vergonha, né, que o Flamengo pode fazer o torcedor passar. Um time que não tem a menor criatividade, um time que só toca a bola para trás e para o lado o tempo inteiro, né? O Sampaoli pede contundência, o Sampaoli pede intensidade e entra com um time envelhecido já no primeiro tempo. Se ele pelo menos usa esses caras no primeiro tempo, cansa o adversário e já entra no intervalo, já troca um ou dois e já coloca o jogador, ainda tudo bem, mas nem isso ele fez. Ele só foi trocar o Vidal depois que o Nublense empatou. É uma vergonha. O que acontece hoje, né, com o Flamengo é uma vergonha, Simon. O Vidal já tinha dado motivo suficiente durante a temporada para qualquer um mediano, qualquer um técnico medíocre saber que não tinha condições de jogo, muito menos de ser titular. E aí não dá para entender o que passa na cabeça do Sampaoli. Eu penso igual a você. A gente teve jogos que o time parecia evoluir, aí ele foi lá e mexe tudo. A gente teve jogos excepcionais, talvez não muitos, né? Foram poucos jogos dele até agora. Mas tipo o Fla-Flu. Pô, aquele Fla-Flu me deu um ânimo enorme. Eu falei, cara, agora vai. Ele não escuta a voz do campo. Muda tudo. Não, e não dá pra botar a culpa só em lesão, né, Petit? Porque tinha jogador hoje que era opção dele. Opção de entrar com o Vidal foi opção dele. E aí tem gente que fala assim, mas o Vidal saiu e o time continuou horroroso. Vamos usar um pouquinho a cabeça, entender? Não dói, não custa nada. Um jogador entrar na metade do segundo tempo, com o placar já definido, chuva, outro ritmo de partida, não dá pra esperar a mesma coisa. Botou o Vitor Hugo, não jogou bem. Cara, não dá pra esperar milagre. Não é o cara que vai entrar e vai decidir a partida. Mas se joga desde o início, a história é outra. Não é isso, Petit? Não é isso, Nazato? É outro jogo. Quando o placar tá decidido e no meio do segundo tempo é outra partida. Às vezes não tem mais nada pra fazer. E a gente viu que quem entrou desligado. O Ayrton Lucas entrou e errou, o Vitor Hugo entrou e errou. O Flamengo não estava conseguindo entender. O Pulgar também. O Pulgar entrou desligado. Pulgar entrou desligado no jogo. E aí a gente teve E aí o pior de tudo é a gente começar a tomar susto com o time da Nublense, né? Todo respeito à história dele, mas é um time muito fraco. E o Flamengo começou a ficar no sufoco. Ridículo, patético, pífio. Pelo amor de Deus. Olha aí a classificação na tela que a produção colocou. 4 jogos. O Flamengo conseguiu fazer 5 pontos de 12. 5 pontos. Um aproveitamento de 40%. Num grupo que não é Racing, Boca Juniors e River Plate no grupo. Aí beleza, né? A gente tá falando de um grupo com Racing, Nublense que ninguém conhecia antes dessa Libertadores e Alcas que tá estreando na Libertadores. Nem no Equador o povo conhece o Alcas. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.